Eu quero trazer para vocês aqui a apresentação do relatório de fiscalização que a gente realizou no dia 18/3/2026. Foi pago e não foi concluído. A gente pode visualizar aí nas imagens que nós temos aí o laudo falando o seguinte: informamos que a obra encontra-se concluída. Mas a pergunta é, isso aqui parece ser concluída para vocês? Está longe da conclusão. Então, nós podemos avançar e entender que teve uma conclusão fictícia. Podemos entender que foi pago e não foi executado na totalidade. Quais foram as irregularidades que a gente encontrou lá? Nós encontramos irregularidades na iluminação. Se vocês olharem aí, vocês vão ver no projeto, do lado esquerdo, tem 4 postes. Do lado direito, a imagem retirada. No dia 18/3, não tem um só poste instalado. A pergunta que a gente faz, cadê esse poste? A jardinagem, que era para estar concluída, foi cobrado R$25 mil. E foi isso aí que a gente encontrou lá no terreno. Então, também não concluída. Nós temos um espaço de convivência que foi cobrado R$42 mil e foi pago esses R$42 mil. E também foi encontrado isso que vocês podem ver na tela. Não estava concluído. Continuando, a gente vai ver que também foi cobrado por sinalização. Uma sinalização que, para a altura da obra, não fazia sentido. Foi feito o pagamento e foi feito um laudo, lavrado um laudo, com a obra concluída, e a gente encontra a obra inacabada. R$18 mil por sinalização. Será que era aquele cone aí? Mais R$78 mil cobrados. Tá os itens aí, tem uma planilha. Quem tiver curiosidade, entra no portal da transparência. Tá lá. E é aquilo ali que a gente encontrou na foto ao lado. Deficiência da qualidade da obra. A gente pode identificar ali que rachadura no asfalto, o passeio afundado. Será que uma obra tão cara, que custou na faixa dos 4 milhões, e foi feito o último pagamento de R$263 mil, é essa a qualidade que a gente espera? É o dinheiro do povo, que é tirado dos impostos. A gente pode visualizar que o final da obra, que era para estar limpo, ao lado do rio, foi descartado esse material. Quanto custa o metro do paver? Quais normas ambientais o poder público infringiu? É uma reflexão bem importante a ser feita. Esse material aqui deveria ter sido retirado quando a gente fez a denúncia. Mas a gente recebeu a informação no dia de hoje que foi descarregado uma carga de barro em cima do material. Ao invés de tirar, resolveram esconder. Isso não resolve o problema. Até quando que a gente vai aceitar o que está acontecendo na cidade de Indaial? Foi cobrado essa parcela, 263 mil, agora em fevereiro, referente a dezembro a fevereiro desse ano, sendo que o contrato tinha sido encerrado lá em junho. E a gente tem uma situação ainda mais grave, porque o Google demonstra uma foto aí pública que em setembro de 2025 era essa imagem que tinha aí. Só que foi cobrado essa parcela, 263 mil, agora em fevereiro. Então, pessoal, o que a gente traz aqui não é perseguição, é algo sério. E algo ainda mais grave. Quebra da ordem cronológica. Existe uma lei que diz que o pagamento tem que seguir uma ordem. E houve antecipação do pagamento de maneira injustificada. Espero de verdade que o poder público, o Ministério Público, possa apreciar isso daqui. Porque a gente conclui que houve indícios encontrados que indicam, em análise preliminar, o pagamento de serviços não executados, inconsistência de medição e execução real da obra. O que estava no papel não estava no mundo real. Divergência entre o laudo de conclusão, que foi assinado, lavrado, e a apresentação da realidade, após o encerramento do contrato. E falhas graves na fiscalização. Diversos serviços que foram cobrados não correspondem à realidade encontrada no local. A conclusão preliminar é alarmante. Existem fortes indícios de pagamento e serviços não executados. Inconsistências na medição, falhas graves na fiscalização da obra e possibilidade de danos ao erário. O próprio laudo, um documento oficial aponta uma obra como concluída, mas como vocês viram, não é o que está na realidade. Não é o que a gente encontrou no local. Uma obra inacabada, serviços pendentes, problemas estruturais presentes e itens cobrados que simplesmente não existem. Ou seja, o papel mostra uma realidade, a obra física outra. Isso demonstra não apenas possível irregularidade financeira, mas também descaso com dinheiro que é roubado do povo através dos impostos. E a grave falha de falta de fiscalização. Outro ponto extremamente preocupante é a questão temporal. Além disso, o contrato encontrava-se encerrado desde julho de 2025. E essa medição, o qual eu apresentei aqui para vocês, foi emitida apenas em fevereiro de 2026. E não para por aí.
Não para por aí, porque também foi identificado quebra de ordem cronológica. Esse caso não é um caso isolado aqui em Indaial, pessoal. Foi identificado diversos outros casos de quebra de ordem cronológica, irregularidade também já denunciada ao Ministério Público. E diante disso, esse caso específico ainda é mais grave, pois, além de quebra da ordem cronológica sem justificativa, houve pagamento antecipado de serviços não executados, prática que é proibida por lei. É inacreditável quando muitos fornecedores pequenos esperam meses para receber empenhos atrasados, quiçá anos, alguns possíveis iluminados, aparentemente estão recebendo antecipadamente. Nesse caso, para piorar, por serviços não executados. Para alguns fornecedores, os pagamentos parecem ocorrer na velocidade da luz, rapidamente. E eu quero deixar claro que esse relatório aponta indícios suficientemente graves para exigir apuração. Espero realmente, colegas vereadores, que o Ministério Público possa apreciar com o devido rigor da lei. Nosso dever como vereador não é proteger o governo, empresa ou interesse político. Nosso dever é proteger o cidadão. Cada centavo gasto nessa obra saiu do bolso de cada um de vocês, de cada um de nós. E quem administra recurso público precisa entender uma coisa: fiscalização não é perseguição. Fiscalização é obrigação de cada parlamentar eleito para representar os interesses do povo. E por isso, eu defendo a punição dos responsáveis. Porque senão em Indaial não fica diferente do que a gente vê em Brasília. Não podemos normalizar obras pagas e não entregues. Não podemos aceitar medições incompatíveis com a realidade. E não podemos permitir que o dinheiro público ou o dinheiro do povo seja tratado sem transparência. A população está cansada e sem esperança de ver o que a gente vê pelo Brasil afora. Eu quero aqui reforçar meu compromisso em combater a corrupção. Eu não entrei na política para fazer amigo. Eu entrei para representar a população. Eu entrei para representar o que é certo. Existe muita coisa que precisa ser explicada no município de Indaial. E hoje, na visita que a gente fez lá, brotaram flores. As flores estão sendo colocadas. Parabéns, o município corrigiu o problema. Só que corrigir não tira a responsabilidade de ter executado um pagamento sem a obra estar concluída. Isso não tira a responsabilidade de quem cometeu esse ilícito. Porque a gente precisa dar nome às coisas. Fato está aqui, pagamento está aqui e alguém executou o pagamento. Ou será que vão falar que eu não posso falar isso aqui também? Ou vão falar que eu estou sendo advogado de alguma empresa? Porque eu fiz um juramento, quando eu saí da minha casa para servir o quartel. Defender o meu povo, se for preciso, com sacrifício da própria vida. Eu escolhi estar aqui. E eu escolhi cumprir a missão de servir vocês, servir a população. Espero realmente, Ministério Público, que vocês façam com excelência o trabalho de vocês, que eu acredito que vocês têm buscado fazer. Eu realmente peço ao Tribunal de Contas que olhe com atenção as denúncias que estão sendo feitas aqui na cidade de Indaial. Não é perseguição. O político que persegue o governo por sacanagem não quer que a cidade vá para frente. Eu me coloco nem como oposição e nem como situação. Eu tenho posicionamento, eu tenho posição. Eu quero que a minha cidade e o meu país prospere, Elaine. E por isso que eu trabalho de 10 a 12 horas como vereador todos os dias. E eu tenho certeza que cada um que entrou aqui como vereador busca fazer um trabalho de excelência, cada um com suas habilidades. Que a gente possa unir forças, não para defender o governo, defender ou perseguir o governo, mas para fiscalizar de maneira séria e coerente. Porque quando falta dinheiro, lá na ponta, o povo sente. Quando se tem desvio de recursos a nível Brasil por corrupção, quem rouba muito, mata também muitos.